Glórias a Jesus. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Jesus. Hoje o louvor falou bastante do Espírito Santo habitando em nós, mudando, né, irmãos, a nossa vida, fazendo-nos espirituais, sendo conduzidos não mais pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, nos levando, né, ao conhecimento do Evangelho, à vontade de Deus pelo Evangelho. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos ler a partir do capítulo 4, e só para os irmãos lembrarem, né, no capítulo 3, a gente costuma usar o capítulo 3 para falar de uma grande revelação. O capítulo 3 faz uma comparação entre o ministério de Moisés, não é, na pregação da lei, as tábuas da lei escritas com o dedo de Deus, como está escrito lá no Velho Testamento, né? A palavra do Evangelho vem revelando que esse é o ministério da morte e o ministério da condenação. E que o Senhor Jesus colocou em nós o ministério da justiça, o ministério do Espírito, né? Então, quando a gente começa a ler esse texto, muitas vezes a gente se apega muito nessa mensagem da revelação, em que Cristo aboliu a lei, né? Está escrito, foi por Cristo abolida, e todos aqueles que ainda estão em Moisés precisam se converter. Quando eles se converterem a Cristo, sai o véu do coração deles, ou seja, o coração deles não está recebendo a semente, porque tem um véu impedindo a semente de entrar. E a gente fica preso muitas vezes nisso. Mas a mensagem, quando a gente percebe a conclusão dela, a conclusão da mensagem vai dizer que nós somos como cartas vivas. Né? Antes do capítulo 3, no capítulo 2, ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Né? O bom perfume de Cristo. Então, glória a Jesus, nós percebemos, né, irmãos, que a palavra ela tem uma riqueza muito grande, uma mensagem de doutrina, de revelação, de mistério. Né? A palavra do Evangelho ela é muito poderosa. E hoje, irmãos, nós vamos continuar essa leitura, né, essa mensagem de Paulo, no capítulo 4, no verso 1, diz assim, ó: Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, o apóstolo Paulo está falando que, tendo o ministério da justiça, não é? O ministério da salvação em nós que vivemos como cartas vivas, né? Onde as pessoas conseguem ler e enxergar Cristo, né? A imagem de Cristo refletida em nós, não é? Ele diz que nós não desfalecemos e que nós rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, né, irmãos? Então, o que ele quer dizer aqui com essas palavras é que nós vivemos na verdade, na justiça e não com hipocrisia, né? Que nós verdadeiramente vivemos, né, irmãos, sem falsificar a palavra, pela manifestação da verdade. Verso 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. O que isso quer dizer? Porque não adianta você ser uma carta viva se o ministério que você manifesta pela sua vida está encoberto para alguém, né? E ele vai dizer isso. Verso 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor. Então, as pessoas não enxergam muitas vezes, porque existe um véu, o Deus desse século cega e endurece o coração dos incrédulos, para que eles não vejam, para que a luz do evangelho não esclareça a vida deles, não ilumine a vida deles, né? Então, existe um Deus nesse século, essa é uma realidade. E as pessoas que servem esse Deus e não abandonam esse Deus, elas não conseguem enxergar a verdade. E a verdade que ele fala, que ele começa dizendo lá, em capítulo 3, né, irmãos? Então as pessoas não se convertem a Cristo, permanecem ainda na lei, né? Glória a Jesus. Mas ele diz o quê? No verso 5. Porque não
nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então nós somos servos de quem? Ele está dizendo que nós somos servos da igreja por amor de Jesus. É isso que ele está dizendo. Verso 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz que a igreja, ela tem um tesouro. Cada irmão e cada irmã tem um tesouro dentro de si, que é o evangelho. Mas diz que nós somos como vaso de barro. O vaso de barro, quem já quebrou aí um vaso de barro, sabe que é facinho de quebrar, né? Eu já quebrei uma vez um vaso grande da minha mãe, fazendo minhas artes marcial lá em casa, quando eu era criança. Sem querer, escapou um calcanhar lá num vaso e quebrei o vaso. Fiz a maior sujeira, levei bronca, né? É uma lembrança que eu tenho de infância, né? Como foi fácil quebrar aquele vaso, né? Um vaso grande, pesado, mas é frágil, não é? Se cai no chão, vira 1000 pedaços, não é? Então nós realmente reconhecemos a nossa fraqueza, como somos frágeis, mas o que tem dentro de nós é muito poderoso, é de grande riqueza, é a maior riqueza que pode existir, não é? Por quê? Porque não existe nada que possa comprar, não existe dinheiro nenhum que possa pagar pela salvação. As pessoas serão salvas se ouvirem a nossa pregação, a pregação do Evangelho, que não é nossa, mas é de Jesus, né? Se a pessoa crê na palavra de Jesus, na simplicidade do Evangelho, ela tem a vida eterna. Ela tem a maior riqueza, né, que alguém pode alcançar. E que nós já, pela fé, temos tomado posse, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo confessa que nós somos servos, que nós trabalhamos, não é? Ele mesmo diz em outras cartas que ele se colocou como escravo, não é? Como servo. Glória a Jesus. E nós também somos. Nós nos colocamos assim. O Senhor Jesus nos chama de amigos, não é? Glória a Jesus. Nos fez amigos, porque o servo não conhece, né, aquilo que nós conhecemos, mas ele abriu todos os mistérios de Deus para nós. Então nos chama de amigos. E nós nos colocamos como servos para servir. Por quê? Porque ele ensinou assim, não é? Se ele, sendo Deus, nos serviu, né, quem somos nós? Não é? Glória a Jesus. Então nós temos que ser como o nosso Senhor. Glória a Jesus. Na sequência, irmãos, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus Cristo no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. E nós cremos, também por isso falamos. Glória a Jesus. Então o apóstolo Paulo, com essas palavras, está dizendo que a gente mortifica a nossa vida para que a vida de Jesus se manifeste na nossa vida. Isso quer dizer o quê? Que eu não estou mais vivendo. Eu, Denis, não é? Que tenho uma identidade, uma natureza, né? Até hoje a gente estava tomando café e a minha esposa fez uma macarronada, né? Aí o Lucas falou alguma coisa assim, que a gente era italiano, né? Falou alguma coisa assim. Aí eu falei, um pouquinho a gente é mesmo, né? Porque tem a minha avó que tem sobrenome de italiano, então tem alguma coisinha de italiano, né, na nossa vida. Irmãos, segundo esse mundo, podem haver muitas raízes, muitas coisas que te ligam a essa vida, mas você renunciou todas as coisas e diz, eu não sou mais daqui, né? Eu, quando conheci Jesus, eu entendi que a minha vida agora é a vida de Jesus. Eu entendi que o meu viver nesse mundo vai ser de acordo com a vida de Jesus. Assim deveria ser. E assim é todo aquele que já amadureceu no Evangelho.
Porque quando a gente procura Deus, normalmente, a gente procura Deus para resolver os nossos problemas materiais. A gente tem grande tristeza, a gente muitas vezes tem solidão, necessidades, enfermidades, angústias, todas as coisas aqui. O apóstolo Paulo disse, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso. Então essas coisas que o apóstolo Paulo declara são diferentes da nossa vida material. Quando ele fala que nós somos atribulados, perplexos, perseguidos, é por Cristo. Então ele não está fazendo questão, ele não está fazendo conta das coisas da vida pessoal dele. Ele está falando da perseguição por ser cristão, da perplexidade, não é? Da tribulação, em todas as coisas que acontecem na vida cristã. Não é? Ainda que a vida que a gente vive no casamento, com os filhos, no trabalho, traga também todas essas coisas, né, irmãos? Mas a gente consegue colocar a vida em Cristo Jesus em primeiro lugar. E assim deveria ser. E essa que é a grande dificuldade. A grande dificuldade para as pessoas primeiro, entender a obra de Jesus Cristo, o que o Senhor Jesus Cristo fez, saber qual que é a vontade dele para cada um de nós, né, irmãos? E entender aquilo que nós somos para ele. Aquilo que ele nos transformou. Muitas vezes as pessoas não sabem. Demora um tempo para a pessoa tomar posse de ser um filho de Deus, um cidadão dos céus, não é? Espiritual. Muitas vezes a gente ainda está em primeiro lugar carnal. Muitas coisas estão na frente e depois é que vem Jesus. Muitas coisas estão na sua prioridade e depois vem o reino dos céus. E não é assim, né? Então, é fato que muitas pessoas creem e depois que elas creem, que elas terminam de se converter, né? Isso é uma verdade. Ela tem um conhecimento de Jesus, ela crê em Jesus, ela sabe que Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, mas muita coisa tem que virar ainda na cabeça. A chave ainda não virou por completo, né? Então existe isso sim, é uma realidade. Muitas pessoas creem, mas ainda não percebem, né, que a vida dela agora em Cristo Jesus é outra, ou tem que ser outra. Né, irmãos? Então nós não viemos aqui hoje buscando resolver alguma questão pessoal nossa. Ainda que é lícito que você leve tudo diante do Senhor, né, pela oração e súplica a Deus, né, todas as suas ansiedades, para que Cristo venha ajudar você a vencer todas as coisas, né? A palavra ensina isso, né, irmãos? Então ele guardará os nossos sentimentos, pensamentos, né? Glória a Jesus, para que a gente não se perca. Mas acima de tudo, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, hoje está a nossa vida em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo Jesus? Isso é o mais importante, irmãos. É o mais importante. Então, eu falo isso porque eu já tive nessa fase, né? Então eu pensava tudo de resolver na minha vida, eu tinha muitas questões para resolver, muitas angústias, dificuldades. E aí, quando sobrava um tempinho, eu colocava Jesus ali. Ou quando eu buscava Jesus, era para satisfazer as questões da minha vida cotidiana, a minha vida, não é, desse homem carnal. Glória a Jesus, e não deve ser assim. Então agora que nós tivemos um encontro com a verdade, né, irmãos, nós temos que viver então a verdade. Quem nós somos em Jesus Cristo, né, irmãos? Quem nós somos. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu isso e ele pregava isso. Glória a Jesus. Então no verso 14, vamos continuar a leitura aqui, irmãos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. E por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são
eternas. Tá vendo? Então o texto está dizendo isso, com outras palavras. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós vamos ver o nosso corpo exterior se corrompendo. Você vai vendo o seu vigor, a sua saúde envelhecer. As dores começam a surgir, né? Os joelhos começam a ficar desconjuntados, né, irmão Luiz? Né? Começa a mancar e dói a bacia, e dói a coluna, e falta ar, né? Quando eu começo a caminhar, minha mão incha. Vocês já viram isso? Minha mão fica inchada, irmãos. Se eu faço um pouquinho de exercício físico, eu vi que isso daí é um problema, né, irmãos? É um problema de circulação. Então, eu não tinha isso no passado, né, irmãos? Mas ainda que o meu corpo exterior tá realmente... A irmã Viviane tá com uma mancha no rosto ali que eu não conhecia. É espinha isso aí, irmã? Olha só, tá vendo só? Um bicho picou o rosto dela, né? Que coisa. Mas podia ser espinha, né? E às vezes acontece, começa a aparecer umas manchas, né? E as nossas mãos envelhecem, começa a encher de pintinha. As irmãs querem passar creme, mas não adianta. Só prorroga um pouquinho, né? O nosso corpo, ele tá se degradando, mas o interior se renova de dia em dia, né? Então ele diz com uma esperança, né, irmãos? Verso 16, por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, uma leve e momentânea tribulação é pelo que você chora. Você chora, você esperneia, você às vezes até murmura. O apóstolo Paulo fala que é uma leve e momentânea tribulação. E não é mesmo. Se você comparar todo o sofrimento dessa vida com a glória que você vai receber, isso não é nada. Né, irmãos? Mas ele diz o que aqui? De novo, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito. Então o que é produzir? É que isso se converte em glória. Isso se converte em salvação. Mas como que isso se converte em salvação? Quando você passa por essas coisas sem se desviar da verdade. Quando você passa sem desfalecer, que é o que ele fala, por isso não desfalecemos. Então você não desfalece, você padece, mas permanece firme. Você padece muitas coisas, mas nada disso, que é o que ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ou seja, pode vir o que vier. Então ele usa alguns textos aqui, né, algumas formas para classificar as tribulações e as dificuldades, mas o que ele quer dizer no final? Que nada disso tira você do caminho. Ou não deveria. Nada disso pode, né? Não pode, irmãos. Não pode. Não é? E nós temos que permanecer confiando e aguardando a salvação, quando Jesus Cristo irá nos resgatar, para viver, né, irmãos, no reino de Deus, nos céus, em espírito. Glória a Jesus. Está alto o microfone? Não? Tá bom? Glória a Jesus. Então, ele vai dizer aqui no verso... Vamos ler o 17 de novo. Ó. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, não se atentando, o que é? É não fazendo o caso, não fazendo, né, irmãos? Colocando em primeiro lugar as coisas que se veem, mas colocando em primeiro lugar as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Então, é Jesus Cristo em primeiro lugar. Eu coloco Jesus em primeiro lugar. Eu coloco a sua palavra, a minha vida em Cristo. Quem eu realmente sou, em primeiro lugar. Porque se eu coloco o homem, segundo Adão, em primeiro lugar, o meu trabalho, a minha família, a minha felicidade material, o meu conforto, a minha paz, segundo os homens, em primeiro lugar. Então, irmãos, não é o evangelho. Não é o evangelho, né, irmãos? Porque a palavra não ensina isso. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses, né, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, né, se fazendo como um de nós. O Senhor Jesus, sendo Deus que criou cada um de nós, ele se fez como um de nós. Porque ele tinha um objetivo, ele olhava lá na frente, nos salvar. Ele fez por nós, né, irmãos?
E muitas vezes a gente valoriza a nossa vida material e não olha para a espiritual, que é eterna. É eterna. Então vamos colocar a nossa vida, irmãos, espiritual em primeiro lugar, porque ela verdadeiramente é a que vale, né, irmãos? No capítulo 5 aí, vamos continuar lendo. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, ele chama a nossa casa terrestre, o que é a nossa casa terrestre? A nossa carne, nosso corpo. Ele chama de barracão, tabernáculo, né? É um barracão. Se esse barracão se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, porque a palavra nos promete que nós teremos um corpo glorificado como o de Cristo. Então vejam que a palavra está sempre trazendo a esperança para nós. A palavra está fazendo o quê? Está produzindo esperança, está trazendo lembrança das promessas, está fazendo a gente refletir quem verdadeiramente nós somos em Cristo Jesus. Aquilo que seremos transformados, né? Naquilo que seremos transformados. Verso 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Tá vendo? Então, existe essa possibilidade. Jesus Cristo quer te revestir, mas quando ele vier, ele vai te encontrar nu. Já pensou? Isso é uma desgraça muito grande, né, irmãos? Mas com certeza não vem de Deus. Mas vem de um abandono total, não é? De nós nos apegarmos à graça, tomarmos posse da salvação, né? Então, só vai acontecer se nós nos desviarmos, se nós amarmos a nossa vida, porque se nós permanecermos em Cristo, a palavra diz que Ele nos ajuda em todas as coisas, até nas nossas orações, porque nós não sabemos pedir como convém, né, irmãos? Então, se você não tem entendimento, mas você está buscando, a oração, ela chega lá no céu, né, irmãos? Pela intercessão do Espírito Santo, agradável a Deus, que vai fazer conforme a vontade de Deus, não a sua, né? E com o tempo, vem entendimento. Então, persevera, persiste, né? Batalha, glória a Jesus, porque Deus vai te ajudar. Verso 4, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, né, nesse corpo carnal, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, a garantia do Espírito, né? Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então veja, novamente nós vemos aqui palavras de esperança. Nós não queremos morrer, nós não queremos destruir a nossa vida, mas nós queremos fazer da nossa vida material uma vida transformada em Cristo, para uma vida espiritual. As pessoas vão continuar vendo esse seu corpo aí, não é? Vão interagir com você, mas você não vai ser mais aquele velho homem, aquela velha mulher. Mas você vai viver segundo o entendimento da palavra. Renovado, regenerado. Ou seja, gerado de novo pela palavra em Cristo Jesus. E a vida de Jesus vai ser manifesta pela sua vida. Glória a Jesus, é o que a palavra nos ensina. E no final, né, o que ele diz no verso 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E isso não quer dizer que a gente está vivendo de obras, não é isso, né, irmãos? Mas enquanto você está no corpo, é o que ele está dizendo. O que foi que você viveu enquanto você estava no corpo, né, irmãos? Então, se você viveu em espírito, você vai receber aquilo que é segundo o Espírito. É isso que a palavra diz, né, irmãos? Glória a Jesus. Verso 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas nossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós,
mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Então, olha só que interessante, né, irmãos? Ele fala aqui claramente, né, que não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos a vida de Cristo. O ministério de Cristo, o ministério da justiça, o ministério da salvação, né, irmãos? Glória a Jesus. Ele está dizendo isso aqui, irmãos, e ele diz que nós devemos olhar para os irmãos e não mais lembrar do irmão. Se alguém conhece aqui um ou outro antes de ser cristão, a irmã, por exemplo, a irmã Janaína e a irmã Renata, né? Nasceram e viveram juntas, são irmãs, né? Mas hoje elas não podem mais olhar uma para a outra desse jeito. Elas têm que olhar uma para a outra como novas criaturas em Cristo. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. E nem Cristo. Se alguém conheceu Cristo, ele estava dizendo, né? Porque pode ser que naquela época ainda tivesse alguém vivo que tivesse visto com os olhos o Filho do Homem. Porque naquele momento ele já tinha sido ressuscitado, glorificado, né? Então, nem Cristo mais se conhecia segundo a carne. E nós, irmãos, pela fé, vivemos como homens e mulheres espirituais. Temos que nos considerar assim. Se você não se considera assim, quem vai te considerar espiritual? Você precisa se considerar espiritual. Você precisa tomar posse dessa identidade em Cristo Jesus. Porque Ele te fez nova criatura, né? Em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Então, irmãos, continuando aqui o texto, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E aí que entra a fé, irmãos. É aí que entra a fé. Porque quando você começa a pensar na sua vida, você tem lembrança de tudo. Não é? Você vive uma nova identidade em Cristo pela fé. Glória a Jesus. Tenha que crer que tudo se fez novo. E você vai ver a manifestação de Cristo na sua vida. Ela é real. Não é? Glória a Jesus. Verso 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então a palavra está dizendo que o Pai colocou no Filho esse ministério, e o Filho veio trazer reconciliação, não é? Só que aí o Filho entregou a sua palavra aos homens. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, não é? Fazendo-os lembrar de tudo o que eu mandei, o que eu ensinei. Então o Senhor Jesus colocou essa palavra em nós. Então o ministério da reconciliação hoje está em nós, não é? Então ele diz, verso 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que nos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, esse texto ele é muito forte. Ele está dizendo que Deus nos faz embaixadores da parte de Cristo. E ele diz, como se Deus por nós rogasse. Então, Deus nos envia para representá-lo. É isso que significa um embaixador. Você é um representante de Deus. Então, por isso que a sua vida em Cristo vem em primeiro lugar. Em Jesus, a sua vida, ela tem que ser manifesta em primeiro lugar. Né, irmãos? Então, nós viemos, muitas vezes, buscar a Deus para resolver nossas questões materiais, e são muito importantes. Mas a palavra nos ensina que Deus cuida de nós. A palavra é clara. Então, se você entregar a sua vida para Jesus Cristo, não é? Para você aprender do Evangelho, ser útil para o Evangelho, para que Deus te use,
para que Deus opere na sua mente, no seu entendimento, para que você manifeste Cristo, para que você verdadeiramente seja a carta viva, não é? A imagem refletida de Jesus. Todas as coisas da sua vida Ele vai pôr no lugar, e vai te dar paz, e vai te ajudar a vencer aquilo que você ainda não venceu. Seja com esposo, com esposa, com filhos, seja na sua saúde, seja no seu trabalho, seja na sua despensa. Ele vai cuidar de você. Ele não vai enviar um embaixador e deixar o embaixador, não é, por conta. Tem que crer que Jesus Cristo está tomando conta da sua vida. Mas vai ser do jeito dele, né, irmãos? É do jeito dele. Não é do nosso jeito, do nosso gosto, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, é uma realidade, né? É uma realidade. Nós vivemos hoje o Evangelho de Jesus, ainda nesse mundo, mas não admitindo mais ser como antes. Mas nós reconhecemos a nossa... Porque Jesus reconhece você como espiritual. Vamos lá em João 17. O que diz lá em João 17? Verso 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque não são, eles não são, nós não somos do mundo. Não é? Assim como eu não sou do mundo. O Senhor Jesus estava no mundo? Estava. Mas ele não era do mundo. E nós estamos no mundo, mas não somos mais daqui. Glória a Jesus, pela fé. Se você querer que Jesus Cristo disse isso, e ele disse, está escrito aqui, ele disse que você não é, você vai insistir que você é? Foi ele que disse que você não é. Olha só, verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O que é o mal, irmãos? Pecado, apostasia, incredulidade, carnalidade. Voltar a ser o velho homem e mulher que nós éramos. Ah, mas eu era tão bom. Então, quer dizer que você não entendeu ainda a palavra, né? Porque nós sabemos que nós estávamos nas trevas, mortos em ofensas e pecados, né? Cheios de vaidade, né? Então, a palavra diz, né? Não peço, verso 15, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a... Então, como que você é livre do mal? Quando você é santificado na verdade. O que é a verdade? A palavra do Pai, o Evangelho. A tua palavra é a... Jesus Cristo disse, a palavra que eu digo não é minha, mas do Pai, quem me enviou. Então, a palavra do Evangelho é a verdade. A verdade te santifica, purifica. E você não vai fazer aquilo que te afasta de Deus, né? Mas pelo contrário, a cada dia você é renovado, né? Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Olha aqui a confirmação do que está sendo pregado, né? Então Jesus nos enviou ao mundo com o mesmo objetivo, com o mesmo ministério, reconciliar as pessoas com Deus. É fato que Jesus Cristo foi aquele que abriu as portas, que derramou o seu sangue, que aniquilou a lei, não é? As ordenanças que eram contra nós, que nos serviam de acusação, que nos impedia. Não é? Existia uma coisa legal, uma lei que nos impedia de sermos santos. E Jesus Cristo foi e venceu por nós. Mas nós hoje temos a missão de levar o Evangelho, assim como ele, né? Também eu os enviei ao mundo. Verso 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer. Glória a Jesus. Ele está falando do quê? Está falando de nós. Porque quando o Senhor Jesus pregou isso aqui, nós ainda não existíamos. Então o Senhor Jesus Cristo intercedeu por mim e por você. E por aqueles que ainda hão de crer. Glória a Jesus. Né, irmãos? Então, que maravilha. A palavra de Jesus te alcançou. A oração de Jesus me alcançou.
né? Ele orou por mim nesse dia e a oração dele se cumpriu na minha vida. Glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus orou por você e por mim. Verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles, nós, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Tá vendo? Então, o Senhor Jesus, ele te dá a glória de ser também um ministro do Evangelho e padecer pelo nome dele. Isso é glória. Isso não é sofrimento. Isso não é, irmão, sacrifício. É glória, né? Glória a Jesus. Eu dei-lhes, verso 22, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, para que porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Está escrito o nome do Pai aqui, em algum lugar no Novo Testamento. Quem que você conheceu? Jesus. Não é? E o Senhor Jesus, ele herdou o mais excelente nome, não é? O Senhor Jesus recebeu um nome mais excelente, ele herdou. Se ele herdou o nome, está lá em Hebreus, capítulo 1. Né? Se ele herdou do Pai um nome, então de quem que era esse nome? Do Pai. Né? Então o nome de Jesus é o nome do Pai. Glória a Jesus. E você conheceu. Se você não conhecia, você está sabendo agora. Não é? Glória a Jesus. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que tem me amado esteja neles, e eu neles esteja. Então o Senhor Jesus intercedeu por mim, por você, por todos nós, pela igreja, para que nós venhamos ser plenos da palavra do Pai, né, irmãos? E viver também em espírito, não mais buscando o que é para o nosso proveito. Quando eu falo nosso proveito, do velho homem, né, irmãos? Porque hoje nós vivemos pelo nosso proveito, mas já considerando que somos espirituais. Qual que é o meu proveito? É que o reino de Deus cresça, é que a palavra do Evangelho seja amplamente pregada, né? É para isso que nós trabalhamos e vivemos, e nós queremos que sempre que o Senhor Jesus venha nos usar, onde quer que nós estejamos. Então o Senhor Jesus vai cuidar da sua vida, vai cuidar dos seus negócios, né, irmãos? Mas coloca Jesus em primeiro lugar, coloca a palavra do Evangelho em primeiro lugar, porque é a verdade. Porque se você não entender que você é dos céus, você vai colocar a sua vida em primeiro lugar e vai tentar resolver tudo com a sua mão, com a sua força, né? E não vai dar certo. Glória a Jesus. Vamos, 1 Tessalonicenses, irmãos. Capítulo 5. Então, irmãos, muitas vezes o que acontece, né, é que a gente toma ciência da verdade, mas não coloca em prática. E às vezes isso é uma prática da nossa vida, a gente faz isso às vezes na nossa vida. Coisas que são importantes a gente empurra com a barriga, porque dá trabalho, porque é cansativo, né? E aí a gente vai fazendo o que é mais fácil e deixa o difícil para depois e vai deixando, né? E vai empurrando. E aí o texto diz assim, ó, verso 1, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas.
Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo, irmãos? Então, o Senhor Jesus entregou um ministério para nós. Te declarou, não é? Te entregou o ministério da salvação. Prometido esse celular. O Senhor Jesus Cristo nos entregou um ministério, nos deu uma missão, não é, irmãos? Mas Ele também declarou que você é de Deus, você é dos céus, você não é mais daqui. Né, irmãos? Então não perde seu tempo. Não perde seu tempo, porque a palavra diz, como está escrito, né? Que o dia do Senhor será como um ladrão que vem sem avisar. Né, irmãos? Ele não liga avisando, amanhã, 7 horas da manhã, estou te esperando na saída da sua casa, vou te roubar. Né? O ladrão não faz assim. Ele te pega desprevenido. E não é que o Senhor Jesus quer te pegar desprevenido, né, irmãos? Mas a palavra diz que Ele não avisa. Ele não vai avisar e que ninguém sabe o dia do Senhor. Só o Pai sabe, né? Então, irmãos, nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós não andamos embriagados. Embriagados nesse sentido aqui, o que é? O que é uma pessoa embriagada? É uma pessoa que está distraída. É uma pessoa que não tem atenção. É uma pessoa que não se firma, que não se apoia naquilo que é verdadeiramente necessário se apoiar, né? Então, uma pessoa que se embebeda à noite, que é o que ele está dizendo aqui, é nas trevas, né? É uma pessoa que está sem sentidos. Ela está deixando a vida levar. Né? E ele diz, nós não somos desses, né? Nós somos do dia. Então, irmãos, verso 10, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. E por isso exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, a palavra hoje nos ensina, né, irmãos? Toma posse dessa identidade, do que o Senhor Jesus disse que você é. Você é filho de Deus, você pertence ao reino dos céus, tem o ministério da reconciliação, é um embaixador, não é? Glória a Jesus, é dos céus, não é mais daqui. Jesus disse, eu creio, né? Os irmãos têm que crer nisso também. E tomar posse, irmãos, e viver uma vida transformada, né? Mas tem muita coisa para mudar, e que bom que você sabe. Eu também sei. Preciso mudar em muitas coisas. Preciso crescer na graça, crescer no entendimento, no discernimento, na santificação, no amor, em muitas coisas. Então vamos, não é, empregar força e colocar Jesus em primeiro lugar. Amém, irmão?